Assista até o fim para entender como um homem que teve tudo, poder, fama e influência, se viu sozinho, esquecido e atormentado nas sombras do umbral. Sua maior eleição foi contra ele mesmo. No umbral, o poder não vale nada. Meu nome é Eduardo Nogueira. Quando fecho os olhos e lembro da vida na Terra, ainda sinto o cheiro do couro do meu carro oficial e o calor das luzes sobre o palanque. Fui deputado federal por 3 mandatos. Tinha 58 anos quando o coração parou dentro do meu próprio gabinete, enquanto assinava um projeto que favorecia empresas que me sustentavam financeiramente. Lembro da caneta escorregando dos meus dedos, do gosto metálico na boca e da visão se tornando um túnel estreito e escuro. Eu achava que era dono do destino de muitos. Tinha contatos, dinheiro, poder. As pessoas me chamavam de doutor, excelência, o homem forte da região. E eu acreditava nisso com todas as forças. Mas o que eu não sabia é que a morte não reconhece cargos. Ela chega como um sopro silencioso que apaga tudo o que você julgava importante. Quando abri os olhos novamente, esperava ver médicos, assessores ou ao menos uma luz divina. Em vez disso, encontrei uma penumbra pegajosa, uma névoa densa que parecia respirar junto comigo. A sala do gabinete tinha sumido. Eu estava em um lugar indefinido, com um chão lodoso e um céu opaco. A sensação era de sufocamento, e o ar cheirava a ferro e abandono. Tentei me levantar, mas minhas pernas pesavam como chumbo. Gritei por ajuda, chamei por seguranças, enfermeiros, qualquer pessoa. Mas a única resposta foi o eco da minha própria voz. O medo veio devagar, depois de uma estranha lucidez. Eu estava morto. Não havia dúvida. Nos primeiros momentos, minha mente buscava justificativas. Talvez fosse um sonho, talvez estivesse em coma. Mas então ouvi vozes. Risadas distantes, zombeteiras, chamando meu nome. Senti mãos invisíveis puxando minha roupa, dedos gelados roçando minha pele. Eram presenças que eu não via, mas sentia. E elas me odiavam. As palavras começaram a vir como golpes. Ladrão, corrupto, hipócrita. Cada ofensa parecia vir acompanhada de uma lembrança. Eu me vi desviando verbas de hospitais, negando ajuda a comunidades carentes, prometendo mundos e fundos em troca de votos. Cada cena era um espelho me obrigando a assistir à minha própria ruína moral. Chorei. Pela primeira vez em décadas, chorei sem controle. Nenhum assessor podia limpar minha imagem ali. Nenhum advogado podia me defender. Estava sozinho, nu de títulos e cercado por tudo que tentei esconder. Foi o começo do meu julgamento, não o da terra, mas o da consciência. O tempo não existia naquele lugar. Não havia relógios, sol ou estrelas. Era como se eu tivesse sido engolido por um mundo sem forma, feito apenas de sombras e ecos. As vozes que antes me atormentavam diminuíram, mas o silêncio que veio depois foi ainda mais terrível. Era o tipo de silêncio que grita dentro da mente. Eu andava sem direção, tropeçando em pedras invisíveis, tentando encontrar algum sinal de vida, alguma lembrança que me dissesse que ainda existia algo de humano em mim. Foi ali que percebi o quanto dependia da presença dos outros. Durante a vida, eu era cercado por bajuladores, fotógrafos e assessores que riam das minhas piadas e fingiam me admirar. Agora, sem plateia, eu era apenas um homem sem nome caminhando na escuridão. Cada passo que eu dava parecia afundar em um solo mole, e o ar me pesava no peito. Lembro de ter parado em um ponto onde a neblina era mais espessa. Senti um frio que vinha de dentro, não da pele, mas da alma. Foi então que ouvi algo diferente. Não era uma voz zombeteira nem um gemido. Era um murmúrio distante, como se alguém rezasse. Procurei a origem do som, seguindo aquela prece tênue que atravessava a escuridão como um fio de luz. Depois de muito andar, encontrei uma figura caída. Parecia um homem, ou algo próximo disso. O corpo estava curvado, coberto por uma espécie de lama escura que exalava um cheiro pútrido. Quando me aproximei, ele levantou lentamente o rosto. Seus olhos não tinham cor, mas havia neles uma centelha de consciência. Ele me olhou e balbuciou palavras quase inaudíveis. Você também mandava, não é? A pergunta me atingiu como um golpe. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Não respondi. O homem riu, um riso sem alegria, e disse com voz arrastada que ali ninguém mandava em ninguém, que todos pagavam pelo que fizeram com os outros. Em seguida, deitou-se novamente e se misturou à lama como se fosse parte dela. Continuei caminhando, atordoado. As palavras dele ecoavam na minha mente. Ali ninguém mandava em ninguém. Comecei a pensar em todas as vezes em que usei minha autoridade para humilhar, ameaçar ou manipular.
A cada lembrança, sentia algo se desprender dentro de mim, como se meu próprio orgulho estivesse sendo arrancado à força. Houve momentos em que pensei estar enlouquecendo. Escutava gritos distantes, choros, preces interrompidas. Vi figuras rastejando entre as sombras, algumas pedindo ajuda, outras tentando agarrar quem passasse por perto. Nenhuma delas tinha rosto definido. Eram como fragmentos de pessoas, pedaços de consciência perdidos no tempo. Em certo momento, encontrei uma parede de pedra. Toquei sua superfície fria e percebi que estava coberta de inscrições. Eram palavras formadas por luz tênue, flutuando sobre a rocha. Li algumas e percebi que eram nomes. Muitos deles me eram familiares. Reconheci políticos, empresários, juízes. Pessoas com quem convivi, com quem negociei, com quem dividi segredos e interesses. Estavam todos ali, gravados naquele muro espiritual como uma lista de almas presas às próprias obras. Senti um peso terrível no peito. Tentei me afastar, mas quanto mais eu caminhava, mais nomes apareciam, até que vi o meu. Eduardo Nogueira. As letras brilhavam em um tom avermelhado, pulsando lentamente como se respirassem. Ao tocá-las, uma onda de lembranças me invadiu. Vi o rosto da minha esposa, os olhos decepcionados de meu filho. O olhar frio de colegas que fingiam lealdade enquanto esperavam minha queda. Vi as salas luxuosas, os jantares caros, as promessas feitas e nunca cumpridas. Caí de joelhos. A sensação era de estar sendo despido por dentro. Não havia como fugir de mim mesmo. Eu era o juiz e o réu, o algoz e a vítima. Pela primeira vez, compreendi o que realmente significava perder o poder. Não era a ausência de títulos, mas a ausência de sentido. Fiquei assim por muito tempo, ajoelhado diante do meu próprio nome, até que o silêncio foi quebrado por algo inesperado. Uma luz muito tênue começou a surgir ao longe. Era pequena, quase imperceptível, mas irradiava uma calma diferente da que eu conhecia. Meu primeiro impulso foi recuar. A luz doía. Trazia à tona sentimentos que eu não queria encarar. Mas algo dentro de mim sussurrou que aquele era o começo de uma resposta. Respirei fundo, se é que ainda respirava, e dei o primeiro passo em direção à claridade. O solo tremeu levemente, e o ar pareceu se abrir diante de mim. Pela primeira vez desde a morte, senti algo parecido com esperança. Aquela luz distante tornou-se meu único ponto de referência no vazio. Eu a seguia sem saber se ela realmente me levaria a algum lugar, mas sentia que precisava continuar. A cada passo, a névoa ao meu redor parecia se dissipar, revelando formas distorcidas de rostos e lembranças. O chão antes lodoso tornava-se mais firme, mas o ar ainda era pesado, como se cada respiração carregasse o peso das escolhas que fiz na terra. Enquanto caminhava, comecei a ouvir sussurros diferentes daqueles que antes me atormentavam. Não eram zombarias, nem vozes de condenação. Eram murmúrios suaves, cheios de dor e ternura. Vozes conhecidas. Reconhecia a de minha mãe, que falecera anos antes, pedindo que eu me lembrasse de quem eu fora quando criança. A de um velho amigo, morto de forma trágica após um escândalo político que eu mesmo ajudara a encobrir. E também a voz de um padre que, em vida, tentou me alertar sobre o vazio do poder. As vozes falavam dentro da minha cabeça, misturadas a memórias que voltavam com força. Eu me via menino, correndo descalço pelas ruas de uma cidade pequena, cheio de sonhos e inocência. Depois, jovem ambicioso, estudando direito, acreditando que mudaria o mundo. Havia pureza em mim, em algum tempo distante, mas eu a troquei por aplausos e vantagens. Essa constatação me fez chorar de novo, e as lágrimas que caíam não se perdiam no chão. Cada gota parecia brilhar por um instante, iluminando a escuridão ao meu redor. A luz que eu seguia começou a pulsar. Senti como se ela respirasse junto comigo. E então, algo aconteceu. Diante de mim surgiu uma figura feminina, feita da mesma claridade. Seu rosto não tinha contornos definidos, mas eu percebia ternura e firmeza em sua presença. Ela não falava com palavras, mas eu ouvia sua voz dentro de mim com clareza absoluta. Filho, o poder que te foi dado era uma prova, não um privilégio. A mensagem atravessou minha alma como fogo. Eu quis me defender, argumentar, dizer que o sistema era corrupto e que todos faziam o mesmo. Mas ela me calou com um simples olhar. Nenhuma desculpa sobrevive diante da verdade espiritual. Senti que ela me convidava a segui-la. Andamos por um caminho estreito, ladeado por sombras humanas que choravam, gritavam, rastejavam em busca de algo que nem sabiam nomear. Algumas estendiam as mãos para mim, e cada toque me trazia uma lembrança de quem eu havia prejudicado. Um servidor público humilhado,
uma família esquecida, um enfermeiro despedido por denunciar irregularidades. Era como se o próprio umbral me devolvesse cada rosto que tentei apagar da memória. A figura luminosa parou diante de um grande lago escuro. A superfície era espessa e refletia não o céu, mas o interior de quem olhava. Ela me fez sinal para observar. Quando olhei, vi a mim mesmo no auge do poder. Discursos inflamados, sorrisos falsos, aplausos. Mas o reflexo começou a se distorcer e revelou o verdadeiro Eduardo, um homem medroso, vaidoso e sedento por reconhecimento. O contraste entre o que eu mostrava e o que realmente era me dilacerou por dentro. As vozes voltaram, agora mais próximas, mais intensas. Não me acusavam, apenas me faziam lembrar. Cada voz representava uma oportunidade que eu desperdicei, um bem que eu poderia ter feito e não fiz. Elas me envolviam num coro doloroso, e eu caí de joelhos diante do lago, tomado por um sentimento que nunca conhecera em vida, arrependimento verdadeiro. A figura luminosa aproximou-se e tocou minha cabeça. Senti um calor suave percorrer meu corpo espiritual. A lama começou a se desprender da minha pele, e por um breve instante, percebi que podia respirar sem dor. Ainda não era o perdão, mas o início dele. Ela me disse sem palavras que o arrependimento era o primeiro degrau da libertação, mas que eu ainda tinha muito a compreender. Eu deveria enfrentar o silêncio interior, aceitar o que havia feito e desejar o bem daqueles que sofriam por minha causa. Antes que eu pudesse dizer algo, a luz ao redor dela começou a se dissipar, e sua presença se dissolveu na névoa. Fiquei novamente sozinho, mas havia algo diferente em mim. Pela primeira vez desde que morri, não me sentia completamente perdido. Aquele lago ainda refletia minha imagem, mas agora ela tremeluzia entre sombra e claridade. Eu sabia que meu caminho estava apenas começando e que cada passo dali em diante seria uma escolha entre continuar preso ao que fui ou aprender a ser algo novo. Respirei fundo e dei mais um passo em direção ao desconhecido, levando comigo a única certeza que restava, a de que o poder que me destruiu seria também a chave da minha libertação, se eu aprendesse a usá-lo dentro de mim, não sobre os outros. Depois que a luz se dissipou e fiquei sozinho diante do lago, senti que o tempo voltou a se arrastar como antes. Mas agora algo havia mudado. Eu começava a perceber a diferença entre o castigo e a oportunidade. O umbral não era apenas um lugar de dor, mas um espelho. Um campo onde cada pensamento se tornava forma, onde cada emoção criava o próprio ambiente. E foi nesse espelho que comecei a ver quem eu realmente era, sem máscaras nem discursos. As primeiras horas após o encontro com a entidade luminosa foram as mais difíceis. As vozes cessaram e o silêncio voltou, mas já não era vazio. Era um silêncio que me obrigava a escutar a mim mesmo. Cada lembrança vinha como uma maré que não podia conter. Eu revivia as reuniões secretas, os acordos feitos às sombras, os sorrisos de quem eu enganava. Via o brilho das câmeras e o calor dos aplausos, e em seguida o frio que sempre sentia quando voltava para casa. Minha esposa suportou ao meu lado muitos anos de frieza. Eu dizia que trabalhava pelo povo, mas na verdade trabalhava por mim. Lembro de vê-la chorar quando o noticiário mostrava minhas denúncias. Ela me perguntava se aquilo era verdade, e eu desviava o olhar. Eu acreditava que o poder podia comprar até o amor. Agora, no silêncio do umbral, eu sentia o peso de cada lágrima que ela derramou. O lago diante de mim começou a mudar. Sua superfície, antes negra e opaca, passou a refletir imagens de pessoas que um dia confiaram em mim. Vi rostos de eleitores que acreditaram nas promessas que nunca cumpri, funcionários públicos que perderam o emprego por minhas decisões, crianças que morreram em hospitais sem verba porque eu desviara recursos. Cada rosto me olhava com uma expressão que misturava dor e decepção. Não havia ódio, apenas tristeza. Tentei fechar os olhos, mas o reflexo me perseguia. A consciência não conhece o descanso quando é chegada a hora de ver a verdade. Eu gritava dentro de mim, pedindo perdão, mas a voz não saía. Era como se o remorso tivesse me roubado até o som. Em determinado momento, uma sombra surgiu às margens do lago. Era alta, magra, de olhar penetrante. Parecia um homem, mas algo em sua presença causava desconforto. Ele se aproximou lentamente e parou diante de mim. Seus olhos ardiam como brasas. Com um gesto, apontou para o lago, e as imagens que eu via se transformaram em cenas de poder, dinheiro e festas. Vi a mim mesmo sorrindo, cercado de bajuladores, brindando com taças douradas. Ele me observava em silêncio, e eu compreendi, sem palavras, que ele se alimentava daquilo. De cada gesto de vaidade, de cada abuso, de cada humilhação que causei. Era uma espécie de reflexo das minhas próprias intenções. Não era um demônio,
mas o resultado do que eu havia semeado. Senti medo, mas também uma estranha lucidez. Entendi que aquela figura não poderia me ferir se eu não mais alimentasse o que ela representava. Olhei para o lago novamente e vi meu próprio rosto se desfazendo na superfície, dissolvido pela vergonha. Então, com um esforço que parecia impossível, pronunciei em pensamento a única palavra que ainda fazia sentido: perdão. No instante em que a palavra ecoou dentro de mim, o lago se iluminou. A sombra gritou e se desfez em névoa. Eu caí de joelhos, sentindo o chão vibrar sob mim. Uma onda de energia percorreu o ambiente, e pela primeira vez desde minha morte, o ar parecia respirar paz. Chorei de novo, mas dessa vez o choro não era de desespero. Era como se cada lágrima limpasse parte da lama que ainda me envolvia. A dor continuava, mas havia nela um sabor diferente, o sabor de quem começa a compreender. Senti uma presença atrás de mim. Era suave, quase imperceptível. Uma voz interior me dizia que o arrependimento era o início, mas que eu ainda precisava aprender a servir. Que o verdadeiro poder só tem sentido quando é usado para aliviar a dor do outro. Levantei-me com dificuldade e olhei para o horizonte. A luz que antes era distante agora parecia mais próxima. Eu sabia que ainda não estava livre, mas havia dado o primeiro passo real. Aquele lugar continuava sombrio, mas já não me assustava da mesma forma. Eu havia aceitado minha culpa, e isso mudava tudo. A caminhada recomeçou, lenta e silenciosa. Cada passo era uma prece, cada lembrança um pedido de perdão. A noite espiritual continuava longa, mas dentro dela eu sentia o primeiro indício de aurora. O arrependimento não me salvava, mas me preparava para merecer o resgate que um dia viria. A luz distante que me guiava agora parecia respirar comigo. A cada passo que dava, o umbral ao redor se modificava. A névoa ainda me envolvia, mas já não era espessa. Parecia se dissolver pouco a pouco, revelando um cenário de ruínas, onde sombras caminhavam lentamente, como se buscassem algo que haviam perdido há séculos. Havia gemidos e murmúrios, mas o medo que antes me paralisava cedia espaço a uma compaixão dolorosa. Eu percebia rostos de homens e mulheres que, como eu, viveram da aparência. Alguns gritavam o nome de santos, outros amaldiçoavam o próprio destino. Vi figuras sentadas em pedras, com os olhos vazios, e percebi que cada uma delas estava presa ao próprio arrependimento. Eram almas que choravam, mas não mudavam, lamentavam sem compreender. Foi então que compreendi o que a entidade luminosa havia me mostrado antes. O arrependimento sem ação é apenas um círculo sem fim. Enquanto eu observava aquele vale de almas, ouvi um som diferente. Era um choro infantil. Um lamento agudo e sincero que cortava o silêncio pesado do lugar. Segui o som até encontrar uma pequena figura ajoelhada ao lado de algo que parecia um poço. Era uma criança. Ou, pelo menos, parecia ser. Sua forma era de um menino magro, com olhos fundos e expressão de dor. Quando me aproximei, ele ergueu o olhar e me fitou com uma mistura de medo e esperança. Ele me perguntou, com voz quase inaudível, se eu também havia sido deixado para trás. Eu não soube responder. Apenas me ajoelhei ao lado dele e senti uma dor antiga despertar. Aquele menino me lembrava de alguém, mas não conseguia identificar quem. De repente, memórias começaram a se formar na minha mente. Lembrei de uma escola pública abandonada que havia prometido reconstruir em meu primeiro mandato. Lembrei das crianças que estudavam em salas com goteiras, sentadas em cadeiras quebradas, esperando por uma ajuda que nunca veio. Lembrei das verbas desviadas, dos relatórios falsos, dos aplausos ao inaugurar algo que jamais foi terminado. Menino diante de mim era a personificação de tudo aquilo. Ele não era uma alma isolada, mas o eco espiritual das vidas que sofriam por causa das minhas decisões. O choro dele atravessava minha alma. Eu queria abraçá-lo, mas cada vez que tentava, meu corpo espiritual tremia e se tornava pesado. Era como se o umbral me impedisse de tocar o símbolo da minha culpa enquanto eu ainda não estivesse purificado o suficiente. Senti vontade de gritar, de pedir perdão, e o fiz mentalmente, com toda a força que consegui reunir. No instante seguinte, o menino parou de chorar. Seus olhos se encheram de uma luz suave, e ele me olhou com uma doçura impossível de descrever. Em seguida, seu corpo começou a se desfazer em pequenos pontos de brilho que subiram lentamente e desapareceram. Um vento leve passou por mim, e pela primeira vez o ar do umbral não parecia tão denso. Entendi que aquele espírito havia sido libertado, não por minhas palavras, mas pela sinceridade do arrependimento. Cada lágrima verdadeira tem poder de abrir frestas nas sombras. Continuei caminhando e vi outros grupos de almas.
Algumas discutiam entre si, outras se agrediam, e percebi que eu já não era atraído por aquela vibração. Meu interior começava a se modificar. Quando via uma alma sofrer, sentia o impulso de ajudá-la, mesmo sem saber como. Era uma sensação nova, contrária a tudo que vivi na Terra, onde eu ajudava apenas quando havia interesse. Durante o que poderia ser uma eternidade, caminhei por aquele vale de dores e testemunhei cenas que me ensinaram mais que todos os livros e discursos que proferi em vida. Vi um homem que um dia foi juiz, preso às próprias sentenças injustas, revivendo cada decisão que destruiu famílias. Vi uma mulher que fora poderosa, mas agora buscava em vão a beleza que usará para dominar os outros. Cada alma era um reflexo do próprio passado, cada dor um espelho. Em determinado momento, o chão começou a brilhar sob meus pés. Uma luz tênue se acendia, indicando um caminho que seguia para um ponto mais alto do vale. Segui por instinto, sentindo um alívio leve, como se uma corrente fria lavasse o interior do meu ser. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era o silêncio do abandono, e sim o da preparação. No alto daquele caminho, uma presença me esperava. Era a mesma figura luminosa que me havia guiado antes. Desta vez, sua luz era mais intensa, e ao redor dela havia outras figuras que irradiavam serenidade. Nenhuma palavra foi dita, mas senti que meu tempo de sofrimento começava a se transformar em aprendizado. Ajoelhei-me diante deles e chorei, não de dor, mas de reconhecimento. Eu, que em vida me julgava senhor de destinos, agora compreendia que só o amor e a humildade podiam me devolver a dignidade perdida. Naquele instante, percebi que a verdadeira cura começava não quando o sofrimento termina, mas quando ele finalmente faz sentido. Ajoelhado diante das presenças luminosas, senti que algo dentro de mim se abria. Era como se o peso que carreguei por tanto tempo começasse a se dissolver. A luz que emanava delas não me cegava, mas revelava. Eu via em cada brilho uma lembrança redimida, um fragmento daquilo que poderia ter sido se tivesse usado o poder para o bem. O silêncio ao redor era pleno, e nele senti a presença de algo maior do que qualquer cargo que ocupei em vida. A entidade principal, aquela que antes me guiara junto ao lago, aproximou-se. Sua forma parecia flutuar, e de seu centro emanava um calor sereno, diferente do fogo que eu conhecia. Era uma chama que não queimava, mas purificava. Quando ela me tocou novamente, não com mãos, mas com vibração, minha mente foi tomada por uma sequência de imagens. Vi pessoas na terra, vi cidades, praças, prédios. Vi homens e mulheres em reuniões políticas, em tribunais, em escritórios. Vi a mesma sede de poder que me havia consumido, repetindo-se em outros corpos, em outras vidas. Compreendi, naquele instante, que o mal que fiz não era apenas meu. Era um reflexo coletivo, uma doença da alma humana que se alimenta de orgulho e medo. Eu havia sido um instrumento dessa enfermidade. Mas também percebi que, se o erro pode se multiplicar, o arrependimento sincero também pode gerar luz. A entidade me mostrou espíritos trabalhando em zonas sombrias como aquela, ajudando outros que ainda não haviam despertado. Disse-me mentalmente que, se eu quisesse, poderia aprender a servir. O convite soou dentro de mim como um eco divino. Servir. Essa palavra, que tantas vezes usei em discursos vazios, agora tinha um significado profundo. Eu me lembrava das vezes em que prometi servir ao povo, mas apenas servia ao próprio ego. Agora, no limiar entre o sofrimento e a esperança, compreendia que o verdadeiro serviço é aquele que não espera recompensa. Senti vontade de aceitar, mas o medo ainda existia. Eu não me achava digno de nada. Quis dizer que era tarde demais, que minhas mãos estavam sujas demais para tocar qualquer luz. Então, um novo som ecoou no ar. Era um cântico. Vinha de longe, como se centenas de vozes orassem juntas. E, no fundo desse coro, reconheci uma voz familiar. Era a de minha mãe. A lembrança dela me desarmou. Vi sua imagem sorrindo, frágil, paciente, rezando por mim mesmo quando eu já não acreditava em nada. Compreendi que ela nunca deixará de orar, mesmo depois de sua morte. E que aquelas preces haviam chegado até mim, abrindo caminho no umbral. Nenhuma oração sincera se perde. Percebi isso com uma clareza que me fez chorar. A entidade me mostrou então um caminho de luz que se abria entre as ruínas. Era estreito, sinuoso, e parecia subir em espiral. Senti um impulso forte de segui-lo. Levantei-me com dificuldade, ainda vacilante, e comecei a caminhar. A cada passo, sentia minha energia mudar. O chão escuro se transformava em uma trilha de pedra clara, e a névoa recuava lentamente. Ao longo do caminho, percebi figuras observando à distância. Algumas eram almas em sofrimento que eu havia encontrado antes.
Outras pareciam diferentes, mais leves, quase transparentes. Quando olhava para elas, sentia serenidade. Percebi que eram trabalhadores espirituais, entidades de auxílio que se aproximavam de quem começava a despertar. Nenhuma delas falava, mas eu sentia suas vibrações, suaves e compassivas. A luz à frente aumentava, e de repente senti uma dor intensa no peito. Era como se algo se rasgasse dentro de mim. Caí de joelhos e chorei, não de desespero, mas de gratidão. Entendi que o sofrimento que eu experimentava agora era purificação. Cada lágrima era uma libertação. Levantei o olhar e vi, pela primeira vez desde minha morte, o que parecia um céu. Não era o mesmo da terra, mas um espaço amplo e suave, iluminado por uma claridade dourada que parecia vir de todos os lados. Um vento leve tocava meu rosto, e senti que parte da lama que ainda me cobria se desprendia e desaparecia. A entidade luminosa reapareceu mais adiante e me fez um sinal. Eu deveria continuar. O caminho ainda seria longo, mas agora eu sabia que não estava só. A dor não era castigo, era cura. E a luz não era prêmio, era consequência. Caminhei até que o brilho me envolveu completamente. Era como se o umbral inteiro desaparecesse atrás de mim. E enquanto avançava, ouvi novamente o cântico, mais próximo, mais forte, transformando a escuridão em um campo de ressonância luminosa. Eu, Eduardo Nogueira, o homem que usou o poder para dominar, agora aprendi a usá-lo para servir. E essa foi a primeira vitória real da minha existência. A luz me envolvia, mas não me transportou de imediato para um lugar de paz. Eu não havia conquistado esse direito ainda. A entidade luminosa, que agora eu compreendia ser uma mensageira do bem, mostrou-me um novo caminho. Era um vale mais brando, onde a escuridão não esmagava, mas ainda persistia como lembrança. Disse-me mentalmente que eu poderia escolher permanecer ali, aprendendo a servir, ou tentar seguir adiante, correndo o risco de cair novamente nas ilusões do orgulho. Escolhi ficar. O vale era diferente do umbral profundo que eu havia conhecido. Havia movimento, vozes serenas, e luzes sutis cruzando o ambiente como pequenas estrelas errantes. Vi espíritos que trabalhavam em silêncio, ajudando outros que ainda se arrastavam na dor. Nenhum deles parecia superior a ninguém. Todos serviam com humildade e paciência. A presença desses trabalhadores me causava admiração. Eram simples e, ao mesmo tempo, grandiosos. Eu sentia vergonha de ter vivido uma vida inteira cercado de servos sem nunca ter servido a ninguém. Logo me foi permitido ajudar. Um mentor espiritual aproximou-se. Sua presença era firme e suave ao mesmo tempo. Transmitia serenidade sem precisar falar. Ele me levou até uma região próxima, onde algumas almas permaneciam presas a lembranças violentas. Eram espíritos que se alimentavam de revolta e culpa, repetindo gestos de raiva e desespero. O mentor me explicou que eu poderia ser útil ali, porque conhecia de perto as raízes da corrupção e do abuso de poder. Eu entenderia melhor a mente daqueles que ainda se achavam donos dos outros. A tarefa parecia impossível. Eu me sentia frágil, mas aceitei. Fui conduzido até uma clareira enevoada. Vi homens de semblante endurecido, discutindo entre si, gritando acusações. Cada um parecia reviver o cargo que tivera na terra. Havia empresários, militares, políticos, magistrados. Todos presos em seus próprios discursos. Quando me viram, zombaram de mim. Diziam que eu havia traído o grupo, que agora me aliava aos fracos. As palavras deles doeram, mas não da mesma forma que antes. Eu via neles o reflexo do que eu fora. Cada olhar arrogante era um espelho do meu passado. Em vez de responder, permaneci em silêncio e comecei a orar em pensamento. Pedi força para irradiar compaixão onde antes havia orgulho. Pouco a pouco, o ambiente começou a mudar. O ar denso tornou-se menos sufocante. Alguns daqueles homens começaram a se calar, outros baixaram os olhos. O mentor sorriu discretamente. Foi assim que aprendi a força do silêncio. O mesmo silêncio que um dia me condenou agora me redimia. Eu não precisava mais justificar nada, apenas vibrar diferente. Os dias, ou o que parecia ser o passar deles, tornaram-se um aprendizado contínuo. Eu caminhava entre almas confusas, ouvia suas lamentações e sentia suas dores. Muitas me rejeitavam, outras apenas choravam. Cada contato era uma lição de humildade. Descobri que servir não era resolver o sofrimento do outro, mas sustentá-lo com amor até que ele próprio se levantasse. Com o tempo, comecei a perceber mudanças em mim. Meu corpo espiritual tornava-se mais leve, e uma claridade discreta envolvia minhas mãos quando eu ajudava alguém. Era um brilho suave,
quase imperceptível, mas eu sabia que era o reflexo daquilo que nascia dentro de mim. Já não me via como político, nem como vítima. Eu era apenas um aprendiz. Certo dia, durante uma tarefa de auxílio, reconheci uma alma que me abalou profundamente. Era um antigo adversário político, um homem que eu havia destruído publicamente com mentiras e chantagens. Ele estava caído, cercado por sombras densas, murmurando palavras de ódio. Ao vê-lo, hesitei. A lembrança da disputa acendeu em mim um velho orgulho. Mas o mentor colocou a mão em meu ombro e me fez sentir que aquela era a prova decisiva. Aproximei-me, ajoelhei ao lado dele e orei em silêncio. Disse mentalmente que eu o perdoava e que desejava sua paz. No mesmo instante, algo se rompeu dentro de mim. O rancor antigo que eu nem sabia que ainda carregava se desfez como névoa. O homem abriu os olhos e chorou. Sua aura escura começou a clarear, e uma brisa leve passou entre nós. Foi quando percebi que o perdão é a forma mais alta de poder. Não o poder de dominar, mas o de libertar. Os trabalhadores espirituais se aproximaram e envolveram aquela alma em luz. O mentor me olhou e disse apenas, em pensamento, que meu tempo de expiação estava chegando ao fim. Eu havia aprendido a servir, e o serviço é a ponte entre o arrependimento e a luz. Naquele vale, cercado de sombras que começavam a se dissipar, compreendi que o verdadeiro governo da alma é aquele que se exerce sobre o próprio coração. O Vale das Sombras Suaves tornou-se meu lar por um longo tempo. Não sei quanto se passou, porque ali o tempo não se mede como na terra. Eu apenas sentia que algo em mim se transformava a cada nova tarefa, a cada gesto de compaixão, a cada lágrima compartilhada com aqueles que ainda sofriam. O Eduardo Nogueira, que fora deputado, homem de influência e vaidade, dissolvia-se aos poucos, e em seu lugar nascia alguém que eu mal reconhecia, mas que pela primeira vez parecia verdadeiro. O mentor que me acompanhava observava em silêncio. Suas vibrações me sustentavam em momentos em que eu achava que não tinha mais forças. Certa vez ele se aproximou e me disse, através do pensamento, que chegará o tempo de deixar aquele lugar. Eu havia aprendido o suficiente para seguir adiante. Senti um arrepio espiritual, uma mistura de alegria e temor. Não me achava pronto, mas ele apenas sorriu e me fez sinal para olhar o horizonte. Uma luz dourada se formava lentamente. Diferente das que eu já havia visto, essa não vinha de fora, mas de dentro. Eu percebia que ela brotava do meu próprio coração, expandindo-se ao redor. Quando compreendi isso, chorei. Era a primeira vez que sentia a presença de Deus não como uma figura distante, mas como uma vibração viva dentro de mim. Os trabalhadores espirituais se reuniram ao meu redor. Suas presenças eram suaves, quase translúcidas. Senti que eles vinham se despedir. A entidade luminosa, a mesma que me guiara desde o início, reapareceu diante de mim. Sua luz era tão intensa que o ambiente inteiro se iluminou. Ela me envolveu com uma paz indescritível e me transmitiu uma mensagem silenciosa. Filho, o umbral te acolheu para que te reconhecesses. A dor não foi castigo, foi lapidação. Agora que aprendeste a servir, pode subir. Ao ouvir isso, fechei os olhos e respirei fundo. Vi passar diante de mim toda a minha história, desde a infância até os últimos dias no gabinete onde meu coração parou. Vi erros, mentiras, promessas quebradas, e também pequenos gestos de bondade que eu havia esquecido. Cada lembrança se acendeu como uma centelha, compondo um mosaico que finalmente fazia sentido. Nada se perde na jornada da alma. Cada dor é um degrau, cada lágrima uma semente. O chão sob meus pés começou a vibrar. A névoa que ainda restava se desfez como fumaça levada pelo vento. A luz ao redor se expandiu, tocando as ruínas, as pedras, os vales. Tudo se tornava translúcido, dissolvendo-se em brilho. O umbral não desaparecia de verdade, mas eu já não pertencia a ele. Eu o via agora com outros olhos. Era um campo de aprendizado, não de condenação. Quando dei o primeiro passo rumo à luz, senti algo me envolver. Eram as energias das preces que tantas pessoas haviam feito por mim sem que eu soubesse. Minha mãe, minha esposa, meu filho, e até mesmo alguns daqueles que um dia me criticaram. Suas vibrações formavam uma corrente luminosa que me impulsionava para cima. Percebi que ninguém se salva sozinho. O amor dos outros é sempre o fio que puxa a alma para fora do abismo. A subida era leve, quase sem esforço. O ar tornava-se mais puro, o som mais suave. O cântico que antes ouvirá agora ecoava claramente, harmonioso e profundo, como se milhares de vozes entoassem juntas uma mesma oração de gratidão. Em certo ponto, olhei para trás e vi o vale que deixava. Lá embaixo, sombras ainda caminhavam,
mas entre elas brilhavam pequenas luzes. Compreendi que algumas haviam despertado com minha ajuda. Senti uma alegria que nenhuma vitória terrena poderia comparar. Eu não havia conquistado poder nem glória, mas havia resgatado a mim mesmo. Quando alcancei o limite entre a sombra e a claridade, a entidade luminosa me aguardava. Ao seu lado, vi uma mulher envolta em luz azulada. Reconheci o sorriso de minha mãe. Ela se aproximou, tocou meu rosto e disse sem palavras o que sempre me faltou ouvir em vida. Estou orgulhosa de ti, meu filho. Abracei-a com toda a minha alma. Nesse gesto, todas as dores que restavam se dissolveram. Era o perdão de Deus manifestando-se através do amor de uma mãe. Logo depois, a luz tornou-se tão intensa que não consegui mais distinguir formas. Senti-me sendo levado por uma corrente suave e poderosa. O peso se foi, o medo desapareceu, e uma sensação de paz total me envolveu. Entendi, então, que a verdadeira libertação não é fugir do sofrimento, mas compreender o porquê dele. O poder que me corrompeu em vida tornou-se, no fim, o mesmo poder que me elevou, porque aprendi a transformá-lo em serviço. Agora eu seguia para uma nova etapa, não mais como político, mas como servidor da luz. E no último instante antes de atravessar completamente a fronteira da claridade, uma voz ecoou em meu coração. Toda alma, por mais caída que esteja, um dia encontrará o caminho de volta para casa. E foi assim que, depois de 30 anos no umbral, eu renasci para a eternidade.